Boa noite para você que está ligado aqui na NET Campinas, no Canal 8. Está começando mais um Canal 8 Esportes, edição desta sexta-feira. Sexta-feira, final de semana chegando, muita bola rolando. Mas, claro, a bola já rolou na primeira rodada do Campeonato Paulista. E ontem a Ponte Preta estreou com o pé esquerdo. Perdeu para o Santo André no estádio Moisés Lucarelli. E o torcedor da Ponte começou no mesmo clima que terminou a temporada passada, desconfiado. A Ponte fez um péssimo campeonato brasileiro, principalmente na sua reta final, e não começou muito diferente o Campeonato Paulista. O técnico é o mesmo, Gilson Kleina, vários jogadores mudaram, poucos remanescentes da temporada passada, mas o clima não mudou muito. Já vamos debater muito sobre o resultado do jogo da Associação Atlética Ponte Preta. E, claro, vamos falar também da vitória do Corinthians, este sim, fez a lição de casa, goleou o Botafogo de Ribeirão Preto nos seus domínios. Por sinal, estes são os dois próximos adversários da Ponte. Vai ter que tentar se reabilitar diante do Botafogo domingo, jogando em Ribeirão, e depois vai receber o Corinthians na próxima quinta no estádio Moisés Lucarelli. Essa noite conosco, mais uma vez, o Marco Aurélio, craque da nossa opinião. Boa noite, Marco. Boa noite, Maurício. Boa noite, Claudemir. Boa noite. Vamos lá, né, falar da Ponte Preta, né? Infelizmente, de uma maneira muito ruim, né? Jogo muito ruim da Ponte. A gente esperava um pouquinho mais, né, Maurício, nesse início de temporada. Mas a Ponte Preta, dentro de casa, conseguiu sair com a derrota contra o Santo André, que não ganhava há muito tempo fora de casa. Pois é, já vamos desenvolver esse assunto. E conosco um convidado muito especial, o Claudemiro Lorente, da Arte Esporte, aqui para debater assuntos do esporte. Seja bem-vindo, Claudemiro. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. A gente está aqui para esclarecer um pouco sobre os materiais e o que vocês quiserem saber também sobre Ponte Preta, alguma coisa, a gente dá uns pitacos aí também. Tá? É um prazer estar aqui com vocês e uma boa noite para os telespectadores aí. Perfeito, prazer ter vocês aqui com a gente, você que está nos acompanhando também, nesta noite, claro, de muita informação, muita opinião e muito debate. Infelizmente, temos uma nota triste também nesta sexta-feira, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a morte de Mário Juliato, treinador que revelou muitos jogadores para o futebol brasileiro, foi jogador da Ponte Preta, trabalhou na base. Daqui a pouco, no último bloco, vamos falar mais sobre a morte de Mário Juliato. Mas vamos falar sobre o jogo da Ponte Preta. Enquanto você acompanha aí os melhores momentos da partida, vou conversar com o Marco Aurélio, que trabalhou com a gente ontem na jornada esportiva do portal Esporte Multimídia, com toda a equipe Classe A de Esportes. Eu sei que o Claudemiro Lorente também acompanhou a partida, então vai dar para a gente conversar bastante sobre essa partida. A Ponte começou na frente, fez 1-0 com o gol do Roger, cobrando pênalti. Logo depois o Santo André, também cobrança de pênalti, chegou ao gol de empate. Eis que o Santo André foi para cima, a zaga da Ponte deu mole, o Santo André fez 2-1. A Ponte tentou, foi na base da pressão, conseguiu empatar o jogo. Depois o Santo André foi lá, a zaga da Ponte ficou observando de novo. O Santo André fez 3-2 e a Ponte não encontrou o caminho sequer para chegar no empate. O que esse time da Ponte deixou de impressão para você ontem, Marco Aurélio? Olha, Maurício, principalmente dois detalhes para mim, né? Primeiro detalhe, o Kleber zagueiro, né? Deu para perceber desde o início da partida que a condição dele não era ideal, né, para estar estreando com a equipe da Ponte já no início do campeonato. Tanto, né, que ele não vinha treinando de titular, né, nos jogos de preparação, né? Foi até uma surpresa. A gente que acompanha ali o dia a dia da Ponte, a gente não via, né, ele entrando sempre de início, principalmente na pré-temporada. Era um cuidado que a comissão tinha de mantê-lo fora dos jogos. Por quê? Por causa da sua parte física. E ontem foi muito visível isso, né, Maurício? A gente viu no jogo ele um pouco lento, né? Tentando sair com uma certa qualidade, mas a gente sabe que a parte física conta muito nesses momentos, né? O pênalti, um pênalti totalmente infantil, principalmente o Kleber, que é um cara muito experiente, né? A gente até comentava fora, será que um jogador da base faria uma situação dessa, naquele momento da partida, na circunstância que se encontrava o jogador do Santo André ali, praticamente fora do campo, em cima da linha, pressionado? Era só cercar
e de repente não sairia nada. Ele chegou chutando bola, jogador. Então, uma situação que colocou a Ponte, que tinha acabado de fazer o seu primeiro gol, de repente daria uma tranquilidade a mais para a Ponte Preta dentro da partida, que foi aos 19 minutos do primeiro tempo, o primeiro gol da Ponte com o Roger de pênalti, e se criando, né, fazendo com que o Santo André estivesse melhor no jogo dali para frente, né? E a outra coisa que me chamou a atenção foi a questão do Apodi, né, que a gente tinha uma esperança muito grande do Apodi ser o jogador que municiasse o Roger, né, que encostasse, que fizesse jogada. A gente viu muito pouco do Apodi, né? Vamos ver aí com a sequência do campeonato se realmente o Apodi consegue dar essa função, né, de encostar no Roger, de que a bola chegue com qualidade no Roger, não só no Roger, mas nos outros atacantes, para que a Ponte possa ter uma situação melhor de ataque. Algumas coisas, Claudemir, me chamaram a atenção no jogo de ontem, principalmente relacionadas aos números, e eu vou passar isso até para subsidiar também a sua análise. A Ponte chutou 12 bolas a gol, enquanto o Santo André chutou 7. Veja uma diferença. Outra, aliás, em termos de posse de bola, a Ponte teve 62%. O Santo André só 38%. A Ponte teve 427 passes contra 274 do Santo André. Precisão com a bola, ou precisão de passes, 82% da Ponte Preta, 62% do Santo André. A Ponte cometeu 21 faltas, o Santo André 18. Ou seja, todos os números foram favoráveis à Ponte, menos o placar. Mas aí eu acho que reflete num outro lado. A objetividade do Santo André era outra. Quando ele descia com objetividade. Mais, como é que eu posso falar para você? Mais afinco de chegar ao gol. A Ponte Preta ficou com mais posse de bola. Porém, a Ponte Preta, no meu modo de ver, ela fica muito no meio de campo. E volta a bola para o goleiro. E isso não mudou do ano passado para cá. Sabe? Fica cozinhando no meio de campo, fica ali. E ela pouco tem o objetivo de chegar ao gol. Algumas jogadas, só teve uma jogada no final, que teve uma troca de bola legal, que a Ponte Preta chegou, mas não acertou o gol. Porém, o Santo André, pelo que eu vi, às vezes que ele desceu correto. Descia sempre com perigo, sempre, né, com perigo. E o objetivo era o gol. Entendeu? Então, eu acho que a posse de bola não reflete o que foi o jogo. Entendeu? Não refletiu. Eu achei que a Ponte Preta também tá meio fora de esquema, ainda não tem um esquema tático. Tudo bem, é o primeiro jogo. Beleza, vamos ver o próximo. Mas, para ontem, eu não vi nada. Não mudou em nada a Ponte Preta. Pois é, esse é o grande problema e essa é a grande preocupação do torcedor. Por quê? Porque realmente não houve evolução. Tudo bem, pode-se dizer, mas o tempo foi curto, a pré-temporada foi curta, mas foi curta para todo mundo. Sim. Talvez esses times que não disputaram o Campeonato Brasileiro, como é o caso do Santo André, como é o caso da Inter de Limeira e tem outros tantos aí, tiveram um tempo um pouquinho maior de preparação. Mas se você vê o material humano que tem esses times, ele é diferente em relação ao que tem a Ponte Preta, o que a Ponte Preta contratou, o que a Ponte Preta investiu. Então, você vê um treinador também, lógico, experiente, como tem a equipe do Santo André, que ontem, no meu modo de ver, com o material humano que ele tinha em mãos, ele deu um nó no Gilson Kleiner, que não soube conduzir as peças que tinha em mãos. E o Gilson tem que pensar seriamente, no meu modo de ver, em mudar elementos para a sequência do campeonato, porque com o time que ele entrou em campo ontem, a Ponte corre sérios riscos. Sim. Tudo bem, eu não sei se o material humano que ele tem está à altura, mas ele tem que ter opções. Sim, mas Maurício, efetivamente ele tirou o Apodi, que teoricamente vinha para uma lateral, para apoiar o meio de campo e conseguir chegasse uma bola para o Roger com qualidade. Foi a principal contratação da Ponte, né, Claudemir? Só que ele não fez uma jogada. Fala uma para mim. Não tem nenhuma que ele chegou. Tanto que ele foi substituído. Exato. Tudo bem que foi pro campo, estava cansado, estafado, beleza. Mas ele não fez uma jogada que chegasse com clareza no pé do centroavante. Seja um, seja outro. Não vi. Então, quer dizer, a função que era para ele fazer, eu achei que ele não fez. E chamar atenção também para o Paulo Roberto, né?
um treinador que veio com uma estratégia de jogo, Sim. que é um treinador que conhece muito bem, né, a Ponte Preta, porque trabalha muito aqui na nossa região, inclusive trabalhou no Guarani também. Então, assim, o Paulo Roberto ontem realmente, Maurício, como você falou, deu um nó no Kleina. E eu acho assim, o Maurício e Claudemir, eu acho que o Kleina precisava dar uma reciclada no seu modo, pelo menos, de substituição. Né? Tá muito 6 por meia dúzia. É sempre atira um atacante de beirada e coloca um outro com a mesma característica. A mesma função, mesma característica. E não muda, e não tem um esquema de jogo assim que ele possa mudar dentro de uma partida para pelo menos dificultar a marcação. Né? O Santo André dificultou principalmente no primeiro tempo, né, Claudemir? Sim. Jogando praticamente numa linha de 2 linhas de 4 ali, só o Ronaldo à frente, que para mim ontem foi o melhor jogador da partida, um jogador que segura muito bem a bola, foi o jogador que deu o passe para o pênalti, aonde saiu o pênalti, esteve na jogada do terceiro gol também. Então, assim, foi um jogador que ele sozinho praticamente segurou a defesa da Ponte inteira. Exato. Né? E no final da partida, onde o Santo André conseguiu o terceiro gol, ele colocou o Garré, que estava no banco, que é um meia de origem, mas você via dentro da partida, né, ele começou com 3 atacantes, mas ele percebeu que no finalzinho do jogo, ali no segundo tempo, onde ele, inclusive, achou o terceiro gol, que o Garré, como um segundo, né, meia, ia facilitar, ia prejudicar um pouquinho da marcação da Ponte, que estava muito bem encaixada. Então, assim, quando ele atacava, ele vinha como um meia, que é a posição de origem, mas quando ele ia atacar, ele já caía pelo contrário. Quando ele ia marcar, né, ele caía pela beirada, marcando o lateral, e quando ele ia jogar, ele centralizava e fazia o jogo mais centralizado como meia. Então, isso aí, né, fez com que a Ponte não percebesse isso e tirou vantagem no final do jogo ali, fazendo o terceiro gol e ganhando o jogo dentro do Moisés Lucarelli. E depois, no desespero, né, ele tentou colocar o Saraiva, aliás, colocou o Saraiva na partida, que deu um pouquinho mais de velocidade, é um jogador que corre bastante, colocou o Zanocelo jamais no finalzinho, esse não 40 conseguiu minutos, aparecer, já não tinha mais tempo. O que ser feito. Aí eu pergunto a vocês, esses 2 jogadores especificamente, dá para o treinador pensar em dar uma oportunidade para eles começarem jogando? Maurício, eu acho que sim, mas aí precisa ter um esquema tático para isso. Entendeu? Que é o que o Marco Aurélio acabou de falar. Trocar 6 por meia dúzia não vai adiantar. Você tem que preparar o time para jogar em cima de cada jogador. Explorar o que ele tem de melhor. Tudo bem com o Apodi, ontem foi ele que sofreu o pênalti. Sim. Mas ele não fez mais nada. Entendeu? Então, é válido o que ele colocou, Zanocelo, mas tem que ter esquema tático para isso. É isso que eu sinto falta na Ponte Preta. Hoje, uma saída de bola correta, não estourão lá na frente. Uma saída de bola correta, a função de cada um, o que ele vai fazer, quem que vai passar por trás. E isso eu não estou vendo na Ponte Preta já faz tempo. Tá? Eu concordo plenamente com o Claudemir. Eu acho que o outro jogador que entrou foi o Matheus. Como é que é o nome do outro jogador que entrou ontem, Maurício? Teve o Zanocelo, que foi o Matheus. Esse jogador me chamou a atenção. Foi um jogador que é um jogador driblador, rápido, mas objetivo. Né? Ele pegou 2, 3 bolas ali na beirada, que ele criou jogada para a Ponte Preta. Tanto que a jogada ele foi para frente. A jogada que você comentou, que foi 1-2 que ele fez com o Roger, ele entrou na cara do goleiro. Sim. Né? E nenhum outro jogador fez isso. E já o outro atacante de beirada, eu vou ser bem sincero, é um jogador que é rápido, é driblador, mas não tem objetividade. Já o Matheus, eu gostei desse jogador, principalmente ali no finalzinho da partida ali. Ele criou algumas oportunidades e é um jogador que vai em direção do gol, né? Coisa que a Ponte está precisando ali na frente. Perfeito. O outro jogador que você se refere é o Bruno Rodrigues. Né? O Bruno Rodrigues, assim, ele e o Apodi, que entraram, os 2 jogadores de beirada, praticamente não fizeram nada o jogo inteiro. Né? O Matheus, que entrou no finalzinho do jogo, se você for ver, ele criou mais oportunidade para a Ponte do que próprio o Apodi e próprio Rodrigues. Então, assim, nessa questão da produção, né, Maurício, eu acho que, e ao meu ver, o que eu cobro muito do Kleina é uma mudança de posicionamento da sua equipe. Ele ter um sistema de jogo, né, a partir do adversário, tá tendo a dificuldade de jogar numa situação,
muda um pouquinho. Às vezes você não precisa tirar o jogador, não. Você com os próprios jogadores ali, você adianta inverte. No segundo tempo ele fez uma coisa que, pelo amor de Deus, aí não vou entrar nem no mérito, porque aí ele só trocou que o Apodi de lado, que o Apodi começou a jogar do lado direito e o Rodrigo do lado esquerdo. O que mudou no jogo para a Ponte Preta? Isso? Absolutamente nada. Então, assim, eu acho que o Kleiner precisa ter uma estratégia de mudança que seja tática, de posicionamento de jogador. Faz um 4-4-2, dificulta um pouquinho mais. A Ponte sempre com 3 atacantes, lá bem encaixadinho. Aí aqui caiu dentro daquilo que o Santo André queria. Com 4 lá atrás, os 3 jogadores bem encaixadinhos, bem posicionadinhos, parados. Né? O Apodi que movimentou um pouquinho mais, que é uma função que ele tem. Sim, mas sem produtividade, Maurício. Então, assim, cabe ao treinador, né, visualizar isso dentro do jogo e fazer as mudanças que é cabível, inclusive de posicionamento, né, e de composição de equipe dentro da partida. Exatamente, são necessidades, né, pontuais, e o técnico tem que conversar com a rapaziada, tem que saber exatamente o que é que ele tem na mão com esse grupo de jogadores. Bem, outros jogos de ontem, fechando a rodada do Campeonato Paulista. À tarde, Ferroviária e Mirassol empataram por 1 gol, jogando lá em Araraquara. À noite, na Vila Belmiro, Santos e Red Bull Brasil ficaram no 0-0, Red Bull Bragantino, né? A nova nomenclatura dos times que se juntaram. Quem viu o jogo bastante ruim, esperava-se mais do Santos, esperava-se mais também do Red Bull Brasil. Os times não saíram do 0-0, e o Corinthians, esse sim, fez a lição de casa. O Bozelli guardou 3 gols, fez os 3 dele, e o Corinthians carimbou 4-1 em cima do Botafogo de Ribeirão Preto, hein? Botafogo deixou a desejar também nessa primeira rodada, hein? E uma coisa que não vem acontecendo, que a gente até falou no caso da Ponte aí, dos outros times que não jogaram série de brasileiro, né? A gente acha, eles vão ter uma certa vantagem contra os times grandes. A gente não está vendo isso. Os times grandes estão tendo, né, a vantagem aí dentro das partidas, e até com placar elástico, né, Maurício? Coisa que dentro de um paulista, né, tem muito tempo que não acontece isso. Teve 3 partidas com 4 gols. Né? Tivemos o Guarani, o Guarani, 4, o Palmeiras e o Corinthians. Então, assim, não tem acontecido muito isso no Paulista. Vamos ver a sequência do campeonato, como que vai desenrolar isso aí. E lembrando que dos grandes, apenas o Santos não venceu. E a Ponte Preta, se tivesse vencido, seria a única, fora os grandes, a liderar. Perdeu a chance. É uma outra situação também, né, Maurício? Que depois a gente vai até comentar sobre isso, que a gente ontem falaram que o Guarani estava no grupo da morte. Mas assim, eu vejo por outro lado, né? Pode ser o grupo da vida. Porque assim, você vai brigar. Qual que é a sua maior preocupação no Paulista como esse, né? Com um sistema igual tem esse Paulista? É o descenso. Exato. Né? Então, assim, dentro do que caiu o Guarani aí, o Guarani foi muito bom, que não pega 3 equipes que está dentro do seu grupo, forte. Mas o que acontece? Do outro lado, ele não vai enfrentar essas equipes, vai enfrentar outro grupo. Então, assim, ao meu ver, eu acho que o Guarani caiu num grupo muito bom. Perfeito, já a gente complementa. Ele não tem, né, a possibilidade de cair, mas também não tem de disputar algo. Exatamente, aí a briga pode ficar interessante. Perfeito. Já nós voltamos no segundo bloco, dando sequência a esse assunto e abordando outros interessantes para você ligado aqui no nosso Canal 8 Esportes, que vai para o intervalo e volta já já.